chegou aqui. Quem pediu pra Deus renovar, seja renovado agora. Quem pediu pra Deus curar, seja curado agora. Quem pediu pra Deus renovar, Ele já está restaurando, Ele já está perdoando, porque Ele veio, Ele está passando aqui. Ele veio, sinta Ele aí. Ele veio, está derramando unção. Ele veio, levante a sua mão. Ele veio, Ele está passando aqui. Ele veio, sinta Ele aí. Ele veio, está derramando unção. Ele veio, levante a sua mão. Você está sendo curado, você está sendo renovado, só porque Ele veio. Oh, glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, ou melhor, capítulo 3, o versículo 1 a seguir. Segundo livro da Bíblia, capítulo 3, verso 1 a seguir. Eu estava ali, tinha falado com o pastor para trazer essa palavra. Eu empurrava dele, empurrava para mim. Eu disse: Senhor, colocar uma palavra no meu coração, eu prego. Eu estava aqui, através dos hinos da harpa, o Senhor veio confirmando a mensagem no meu coração acerca do chamado de Deus sobre a sua vida e também sobre a vida daqueles que ainda não têm Jesus na sua vida, que não professam a fé em Cristo. Nessa noite você tem uma oportunidade que é ímpar, porque o apóstolo São Pedro disse na sua carta que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Hoje estamos aqui. Daqui a uma hora não sabemos, amanhã muito menos, porque de Deus é a vida. Bendito seja o nome do Senhor, e a oportunidade pode ser limpa nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote midiano. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, no monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, ou numa sarça ardente. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E os irmãos digam amém, conheceu. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio às intempéries da vida, o Senhor tem nos dado vitória. Minha esposa já testificou aqui acerca do nosso filho. E eu rogo a oração de todos os irmãos. Eu rogo a oração de todos os irmãos, que alguns projetos da minha vida estão sendo cancelados por causa da saúde do meu filho. Mas eu creio que enquanto nós estaremos fazendo a obra de Deus, o Senhor vai dando vitória sobre a vida dele. Eu também creio no poder da oração. A oração, irmãos, ela rompe barreiras. A oração, não há distância que impeça o agir da oração. Se você tiver um filho, um parente que esteja lá no Japão, do outro lado do mundo, se você está orando por ele, Deus está livrando ele, Deus está guardando ele, Deus pode salvar ele também. Por quê? Porque há poder na oração. A oração é uma arma muito preciosa. Oxalá que todos nós possamos usufruir dessa arma, pois essa arma, ela é muito preciosa e muito poderosa, mas também é um esforço que todo crente autêntico tem que fazer para ter comunhão com Ele, porque sem ela não há comunhão. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite acerca do chamado de Moisés. Eu quero ser breve em minhas palavras também. Estamos gripados, ontem preguei, fui uma prova para pregar.
mas o Senhor sabe de todas as coisas, não quero me justificar através disso. Meus irmãos, todos nós conhecemos a palavra de Deus quando se trata da vida de Moisés, um texto bem conhecido, a vida de um homem bem conhecido. E para que nós possamos entender um pouco, nós vamos retroceder um pouquinho e olhar para a vida de José, o filho mais novo de Jacó. Depois de tudo que José passou, vindo da prisão, da perseguição que todos nós conhecemos, a Bíblia diz que Deus exaltou José, e José se tornou então o governador do Egito. E a partir dos dias em que José estava como governador do Egito, ele trouxe todo o povo hebreu para o Egito. Na terra de Gósen, ali eles viveram. E a Bíblia diz que Faraó usava de benevolência para com os hebreus. Por que de José? Só que a Bíblia também nos diz que passou os dias de José e José veio a morrer. E outro faraó subiu no trono, um faraó que não conhecia a Deus. Um faraó que não conheceu as benfeitorias que Deus fez ao seu povo através do seu servo José. E agora esse faraó ele está muito preocupado com o povo egípcio. Ou melhor, com o povo hebreu. Por quê? Porque o povo hebreu crescia muito, segundo a promessa de Deus feita por Abraão. O povo hebreu crescia muito. E Faraó se preocupou porque muitos homens cresciam. E ele começou a notar que logo esses hebreus se tornariam grandes guerreiros. E poderiam tirar Faraó do trono e botar um hebreu no trono de Faraó. E ele então se incomoda com isso e começa a matar todas as crianças, sendo elas meninos. E nós vemos então que Joquebede, mãe de Moisés, pega Moisés, coloca dentro de um cesto e larga no Nilo. E esse cesto ele vai ao encontro do palácio de Faraó, onde a filha de Faraó está tomando banho. Logo ela vê esse menino, toma para ela, se agracia. E o Senhor Deus tem propósito em todas as coisas. Para o mundo é uma mera coincidência aquilo que acontece na minha e na tua vida. Outrora estávamos enfermos, hoje estamos curados. Para o mundo aconteceu. Isso é normal, a medicina conseguiu. Mas para mim e para você sabemos que não existe coincidência, mas existe milagres da parte de Deus. Existe jesuicidência, existe a providência divina na nossa vida. Aquela mulher, olha, aquela criança se alegra no hebreu. E logo, Miriam, que acompanhava Moisés indo pelo Nilo, ao redor do Nilo, se achega a ela. E ela diz para Miriam, para sua serva, arrume alguém para que cuide dessa criança. E diante da vontade de Deus, Deus envia Joquebede, a própria mãe de Moisés. Abaixa o volume do microfone, abençoado. A própria mãe de Moisés é escolhida para criar Moisés. E o que vem acontecer? A mãe de Moisés cria ele e ensina ele tudo acerca do Deus de Israel. Ela ensina Moisés a adorar ao Deus de Israel. Ela ensina a Moisés que não existiu e nunca existiria um Deus maior que o Deus de Israel. Ela ensina a Moisés que o povo que ele estaria era um povo difícil, era um povo idólatra que ele não poderia se contaminar. E Moisés aprendeu isso na sua adolescência, na sua juventude. Ele começou a se destacar por seus grandes feitos, tanto que o filho de Faraó invejava Moisés pela sua ousadia, por fazer cidades tremendas. Mas a mão de Deus estava sobre a vida de Moisés, porque Moisés era um projeto divino, era um projeto de Deus. Mas sendo Moisés hebreu, um dia ele viu um egípcio ferindo um hebreu, e ele veio até esse egípcio e matou o egípcio, e mandou o hebreu embora, e escondeu o egípcio debaixo da areia. Mas alguém estava vendo, e logo um dia ele separou uma briga de dois irmãos hebreus, que era o seu povo. E um deles olhou para Moisés e disse: o que você vai fazer? Você vai me matar e me esconder na areia como tu fez com o egípcio? Moisés se espantou. E isso chegou aos ouvidos do rei Faraó. Faraó mandou caçar e matar Moisés. E Moisés foge do Egito. Começa a caminhada do homem de Deus em meio ao deserto, em meio ao Egito. E ele começa a caminhar no deserto. Por 40 anos ele caminha ali. Ele encontra as filhas de Jetro pastoreando, quando vai dar água para os seus animais. Elas encontram alguns pastores que se levantam contra elas. Moisés aparece ali e livra elas da mão daqueles pastores. E Moisés é levado até Jetro e apresentado a Jetro. E Moisés se torna então genro de Jetro.
E ele começa a pastorear ovelhas no rebanho. Deus começa a ensinar a Moisés como ele deveria tratar o seu ministério na terra, como ele deveria tratar das pessoas que Deus colocaria em suas mãos na terra. Por conseguinte, Moisés passou 40 anos no deserto. Irmãos, eu quero começar a aplicar aqui a revelação de Deus através da palavra de Deus para mim, para a tua vida. Moisés, ele não entendeu porque ele andou 40 anos no deserto, sofrendo sol escaldante, padecendo, passando calor, frio. Mas ele não sabia que aqueles 40 anos serviria para mais de 500 mil homens aprenderem com ele. O que você quer dizer com isso, irmão? Deserto para mim, para você, não é nem pouco bom, não é mesmo. Só que o deserto na vida do crente não serve muitas das vezes para o crente. O deserto na minha, na tua vida não serve para mim. Não serve só para você. Serve para aqueles que estão te olhando. Para aqueles que estão ao teu redor. A enfermidade vem sobre a vida do homem que serve a Deus, da mulher que serve a Deus. E ela vence a enfermidade. E ela pensa, Senhor, mas por que eu? Eu ia dizer, Senhor, mas para que eu? De repente aparecem pessoas ao seu lado que não imaginam, ou que nunca imaginaram, que estariam passando pelo mesmo processo. Aí você começa a entender. Foi por isso que o Senhor permitiu a enfermidade na minha vida. Foi por isso que o Senhor permitiu vir sobre a minha vida essa intempérie, essa dificuldade. Para que eu possa estender minha mão para quem necessitar me levantar para mim. Esse é o papel da igreja. A igreja que milita na terra, a igreja que vai para o céu. Esse é o papel dela. Estender as suas mãos para as pessoas necessitadas sem esperar recompensa humana. Esse é o grande problema. O ser humano, ele gosta de ser reconhecido. Quem não gosta disso? Dá um pouquinho de retorno. Quem não gosta disso? Todos gostamos. Mas o bom é sermos reconhecidos por Deus. Isso é bom. Isso é gratificante. É o amor que Paulo apresenta junto com suas facetas no livro de Coríntios. Tudo aquilo que Paulo apresenta, nada sobrepõe o amor. Você quer conhecer a essência do Evangelho? Conheça o amor. Se apresenta, olhe para os dons espirituais. Olhe por revelação, concordo, mas primeiro olhe para o amor, pelo amor de Deus. O amor é a essência do Evangelho. Sem o amor você não ganha alma. Sem o amor você não vai para o céu. Sem o amor ninguém vai gostar de você. Você vai ser só mais um. As pessoas vão olhar aquele crente, aquele, agora lá, mais um. O diferencial de Deus na minha e na tua vida é o amor. E digo mais, o amor que não espera recompensa. Uma mão e esperar com a outra é bom. Mas Deus quer que eu e você estenda a nossa mão e ajude sim, Senhor. Lembre-se que alguém um dia te amou de tal maneira. Aleluia! Aleluia! Tal maneira. Esse tal significa, não há profundidade desse amor. Esse tal significa, não dá para medir o comprimento desse amor. Esse tal significa, faça o que você quiser, você não encontrar resposta para explicar essa tal maneira. E diga se você daria o seu filho para morrer por alguém que sabe disso. Diga, seja sincero, diga para mim, eu daria meu filho para morrer por fulano, eu daria meu filho para morrer por ciclano, eu não daria de jeito nenhum. Mas Deus amou a minha alma de tal maneira que deu o seu único filho por amor dela. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então entenda que esse deserto ele é compensativo, não somente para nós, mas para todos os cristãos. Moisés então foge por 40 anos, ele está apacentando o rebanho em Jetro. Ele se encontra com uma sarça ardente, normal no deserto. Uma sarça, um ramo, se queimava com o sol e pegava fogo sozinha, normal. O nome original da sarça é faxinel, porque dentro dela existe um combustível, que com o calor do sol, ela se acende e pega fogo, porém, ela se consome. Mas essa sarça que Moisés viu,
ela queimava, mas ela não se consumia. Aí vem a essência do cristianismo. Servos e homens e mulheres de Deus tem muitos, mas aqueles que continuam com a chama acesa, poucos. Entende, irmão? A chama acesa de dizer: Jesus te ama, porque hoje ele está aqui, mas amanhã ele pode não estar mais. A chama acesa para buscar a presença de Deus, para ser um homem, uma mulher de Deus. Para quê? Para ganhar almas para o reino de Deus. Para mais nada fomos chamados. Cante, pregue, faça tudo, mas a princípio, almas para o reino de Deus. Sem salvação de almas, vã fé, fé vã, só a salvação para mim. Ignorância. Se eu estou vendo meu irmão caindo num buraco e ele não está vendo, meu papel é dizer: meu irmão, se desvia daí, sai desse caminho, porque esse caminho te leva à perdição. Vem por esse caminho que eu te ajudo a andar por um caminho que tu encontrarás a salvação para a tua vida e para a tua alma. Pode ligar o ar. Bendito seja o nome do Senhor. A sarça que não se consome. Quando Deus chama Moisés, Ele dá a Moisés 3 sinais para que Moisés saiba que ele era Moisés. Primeiro, Deus diz a Moisés: o que tu tens na mão? E Moisés diz: eu tenho uma vara. Então joga essa vara no chão. A vara de Moisés se transforma numa cobra. Deus diz a Moisés: pegue pela cauda. E Moisés pega e se transforma aquela cobra novamente numa vara. Irmãos, isso não é nada mais, nada menos Deus mostrando a Moisés: Moisés, na coroa de Faraó existe uma serpente. Na maioria das esfinges que existem no Egito, existe uma serpente. Essa serpente é o maior Deus do Egito. É sinônimo de poder no Egito. Moisés, eu quero dizer para ti que aquilo que o Egito reconhece como poder, eu estou te entregando na tua mão para que tu saiba que eu sou contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus diz a Moisés: Moisés, põe a tua mão no peito, Moisés. Moisés coloca. E quando ele tira a sua mão está leprosa. E Deus diz: põe de novo no peito. Moisés coloca, tira. Quando ele tira a sua mão, está sã. E ele diz: Senhor, para que isso? O Senhor estava dizendo a Moisés: Moisés, eu vou te dar poder, porém, para que tu saiba que eu sou um Deus que estou livrando a alma dos hebreus. A lepra é sinônimo de maldição da minha parte sobre a vida e o povo hebreu. Eles sabem disso. Todo homem leproso era considerado amaldiçoado por Deus, segundo os judeus. E Deus apresenta a Moisés um Deus que põe a lepra, um Deus que tira a lepra, um Deus que permite a escravidão, mas um Deus que liberta da escravidão. Um Deus que permite a enfermidade, mas um Deus que sai da enfermidade. Por terceiro e último lugar, o Senhor diz para Moisés transformar as águas no vinho em sangue. Considerado Deus que dava vida para os egípcios. O rio Nilo. Moisés é chamado de Moisés porque foi tirado do Nilo. Ou seja, o Nilo deu. Ou seja, o Nilo era considerado o Deus da vida, que concedia vida para o povo egípcio. E ali o Senhor manda Moisés jogar água na terra e as águas do Nilo se transformam em sangue. O Senhor diz: Moisés, aquilo que é um grande Deus de vida para o egípcio, eu te mostro, se tornará em morte, porque eu sou o maior Deus que existe na face da terra. Bendito seja Deus. Aí vem o que acontece com a igreja de Cristo. Já vou chegar, tem vários pontos dessa mensagem rapidinho. Não vai falar. Bem interessante para todos nós. Diferente de como eu pregava alguns tempos atrás, irmão. O Senhor está trabalhando diferente. O Senhor chama Moisés e diz: Moisés, eu te enviarei. Moisés diz: mas eu não sei falar. 3 excusas de Moisés. O que acontece comigo e contigo? Irmão, vamos evangelizar. Mas irmão, não sei falar. Se eu parar para falar com alguém, eu não sei o que falar. Vê a desculpa. Aí Deus olha para Moisés: Moisés, quem criou o homem? Moisés faz tudo. Moisés, quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o cego? Quem deu a vida ao homem? Moisés, com certeza mandaria: Senhor, amém, acabou. Mas Moisés continua. Mas Senhor, se eles não acreditarem em mim, o Senhor diz a Moisés: Moisés, eu serei contigo. Ô irmão, meu irmão e minha irmã, servos do Altíssimo, para que ter alguém ao nosso lado melhor? Jesus. Se não tem ninguém,
Ele está junto, sempre estará. Bendito seja Deus. Ignoramos a presença daquele que não vimos, mas e muitas das vezes dizemos, mas Senhor, eu não posso, não sei. Como eu irei? O Senhor está dizendo toda hora: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Em seguida, Senhor, mas se eles não creem em mim, diga que eu sou me enviou. Um Deus que era, um Deus que é e um Deus que será. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Moisés se levanta, recebe o chamado e vai a Faraó. Pega Arão como porta-voz profeta. Chega a Faraó e diz: o Senhor me ordenou aqui para que tu liberte a nação de Israel do Egito, o povo hebreu. E ele se recusa na íntegra a libertar. E o Senhor começa a desferir 10 pragas sobre a nação de Israel. Ou melhor, sobre a nação egípcia. 10 pragas. Primeira praga, a praga das rãs. Ou melhor, a primeira praga, o Senhor fere o Nilo. O Senhor transforma as águas do Nilo em sangue. Porque o Nilo era considerado um Deus que dava vida. Então Deus transforma aquelas águas em sangue, para mostrar que existe um único e verdadeiro Deus, que era somente o Deus que Moisés apresentava a toda a nação, tanto egípcio como hebreu. Segunda praga, a praga das rãs. Com sua forma de rã, era um Deus que era adorado pela ressurreição. Os egípcios acreditavam que a rã era um Deus que trazia a ressurreição. Aí o Senhor Deus de Israel manda Moisés estender a sua vara e envia multidões de rãs sobre o Egito. E eles começam a entender que não existe ninguém que torna a dar a vida a um homem, a não ser o único e verdadeiro Deus de Israel. Vemos que os egípcios embalsamavam o corpo das pessoas, porque eles acreditam até hoje que eles se tornariam a viver, tornariam a ter vida através desse Deus. Mas o Senhor confundiu todos eles, enviando essa praga sobre o Egito. Terceira praga, a praga dos piolhos. Os egípcios consideravam a terra sagrada. Tudo para os egípcios era um Deus. Eles consideravam a terra sagrada. E o Senhor diz a Moisés: pega o pó da terra, Moisés, joga para o alto, e esse pó da terra se transformará numa praga de piolhos, e todos os egípcios serão confundidos novamente. E assim aconteceu. Uma praga de piolhos consumiu o Egito. E somente a nação de Israel não era tocada por praga nenhuma. Por conseguinte, a praga das moscas, o Senhor diz para Moisés estender a sua mão, e vem moscas, e vem, você não sabe como elogiar, sobre todo o Egito, enquanto Israel estava na bênção. Por conseguinte, as úlceras, por conseguinte também a saraiva, meus irmãos, e por último, a morte dos primogênitos. Enquanto o Senhor feria e matava cada primogênito do Egito, o Senhor, no livro de Levítico, de Números, ele diz: todo primogênito será meu. O Senhor escolhe para si o povo hebreu todo primogênito. Os irmãos me perguntam por que nada nessa frase, o que o irmão quer dizer. Nos dias em que estamos vivendo, assim como no Egito, estamos, e até mesmo aqueles que não professam a fé em Cristo, estão apresentando a veracidade da Bíblia Sagrada. Como? Através das pragas desferidas sobre a humanidade. Que pragas são essas, irmão Claudinei? Primeira praga que está consumindo a humanidade. Foi feito um estudo há 200 anos atrás. Ou melhor, há 20 anos atrás. O divórcio tem crescido 200% na humanidade. Você sabe o que é isso? A praga da separação em meio à criação de Deus. No livro de Gênesis, Deus diz: aquilo que Deus uniu não separa o homem. Deus une Adão e Eva e os abençoa. E hoje, Satanás está entrando no meio das famílias e está separando casais novos, homens idôneos de
uma idade elevada, com filhos criados, dizendo para sua mulher: eu não consigo mais viver com você. Mulheres idôneas que viveram anos com o marido, dizendo: eu não consigo mais estar do seu lado. O que é isso? É uma praga sobre o Egito. É uma praga sobre a humanidade. E ainda, irmãos, por incrível que pareça, está afetando até mesmo aqueles que se dizem evangélicos. Isso é uma praga que vem da parte de nosso adversário, permissividade de Deus, para fazer a inversão dos valores. Porque Deus abençoou o homem e Satanás vem e tenta destruir o homem. Por conseguinte, eu poderia dizer aqui, a irmã sabe disso. Quando eu estava aqui no banco, o Senhor estava falando comigo. O Senhor me fez lembrar desse testemunho. A irmã teve uma revelação. E ela disse que viu um anjo no céu, que espalhava umas... A irmã está aqui, não vou pedir para ela falar direito, mas como o Senhor testificou no meu coração. Esse anjo espalhava bolas no céu. E essas bolas eram câncer, uma das pragas enviadas na terra. E por incrível que pareça, uma das enfermidades que mais tem focado a humanidade, porque todos sabem que todo canceroso, quando descobre que tem câncer, ele começa a regredir fisicamente, começa a padecer, e sem estudo, sem fé, sem Cristo, morre mais cedo. E eles criaram uma terapia para que essas pessoas que têm câncer se tornem umas pessoas normais, façam exercícios, vivam a vida para esquecerem que são portadores de uma doença maligna e vivam mais a sua vida. Isso é uma praga que foi desferida sobre a humanidade, sobre o Egito. Outra praga